Bom, bom dia a todas e todos. Quero renovar a minha satisfação de compor essa rede desde 2003, com muita honra. A cada evento, a cada encontro, saímos enriquecidos, certos de que temos muitos desafios pela frente, mas que muito já foi feito, né? Então, quero renovar essa minha gratidão a todos, né? Todos os professores, todas as agências que participaram dos nossos eventos, todos os colegas de outras universidades que trouxeram as suas experiências aqui para o Brasil, enfim, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao Instituto de Economia, né? Professora Valdênia e eu, professora Lucier, eu tenho certeza que ela partilha também desse pensamento. Bom, trouxemos aqui para vocês algumas contribuições, na verdade, algumas memórias, né, da nossa experiência aqui na Rede CIST, né? Então, vou partir aqui por um roteiro, a experiência da Rede CIST, alguns aprendizados com políticas e considerações finais, tentando deixar mais tempo aqui para o debate. O que quero fazer é marcar, né, algumas afirmações, reafirmar algumas afirmações da rede que eu penso que fizeram a diferença nesse momento, durante esse tempo, né? Uma questão que marca a Rede CIST é que, desde o princípio, ela tem afirmado para todos nós que a gente precisa ampliar o olhar, né? Que a gente precisa oferecer um zoom sobre a nossa realidade, sobre a realidade brasileira, de cada uma de suas regiões, de cada um dos seus territórios, tentando revelar atores, tentando revelar atividades, tentando revelar espaços. Eu acho que isso marcadamente uma afirmação presente a todo instante da Rede CIST, muito particular. Uma outra questão, afirmação que marca também a rede, é ela reconhecer que os indicadores convencionais eles são muito importantes, né? PIB, exportação, enfim, PID, etc., patentes, são esforços, né, de dar segurança, né, ao investimento, às intervenções, às implementações de políticas, mas estão longe de serem suficientes para ver a riqueza da nossa diversidade, né? Então, para isso, a Rede CIST sugere sempre que nos debrucemos sobre pesquisas empíricas, né, no diálogo com os autores, na observação de novos sistemas, na construção de novas metodologias, na construção de novos indicadores, né? Penso que a rede avança enormemente sobre esse aspecto também, né? E por isso que ela diz apoiar a economia real, apoiar a diversidade da economia real, né? Enfrentando os desafios dos sistemas, como crédito, como capacitação, como comercialização, mesmo quando eles têm baixa expressividade nos indicadores convencionais, né? Como emprego formal, como o PIB, né? Por que é importante, então, ir além do PIB, né? Ir além dos indicadores convencionais? Porque isso reduz miséria, isso reduz pobreza, isso desconcentra oportunidades, né? Isso é justo, né? E também porque PIB elevado, já vimos aqui, pode não necessariamente significar evolução social e evolução ambiental, que são as nossas buscas também, né? Indo aqui mais para uma retrospectiva de alguns momentos, né, eu penso que o ponto zero, eu não poderia afirmar qual seria o ponto zero da rede, talvez na formação dos coordenadores, professora Helena Lastre, professor José Eduardo Cassiolato, quando na sua formação, né, na sua longa formação, tentaram, em alguma medida, trazer o melhor do pensamento schumpeteriano, do pensamento neo-schumpeteriano, somado à riqueza, né, da nossa reconhecida bibliografia da escola latino-americana estruturalista, né, tentando ver como essa contribuição teórica poderia ajudar o Brasil pós-controle inflacionário, né, tendo aí a inovação como absolutamente estratégica e um desenvolvimento visto de uma nova forma. Então, talvez o ponto zero seja por aí, né, na cabeça e no coração e na trajetória dos coordenadores. Eu não tenho dúvida que foi aí, né?
E nos primórdios, né, da Rede CIST, nós assistimos, né, um intenso diálogo entre a academia, a universidade e o governo em fins dos anos 90, né, tentando agregar universidade, ministérios e outras agências, tentando ver, né, como a experiência descentralizada dos sistemas produtivos poderiam contribuir para o desenvolvimento. E, enfim, a formação da própria Rede CIST, né? Depois eu registro também um momento em que o SEBRAE redireciona, né, o seu olhar, as suas atividades, ainda muito voltadas para um tratamento muito personalizado de agentes produtivos que o procuravam, né? E ele foi inicialmente sensibilizado, redirecionando a sua ação de balcão para os territórios, né? Para os sistemas ali presentes, né? E a Rede CIST, com toda a sua estrutura, né, teórica, contribuindo para essa reflexão, a relevância de que as agências observassem, né, o entorno das atividades, considerassem não apenas produtores, mas todos os demais agentes econômicos e institucionais, né? Posteriormente, nós temos a entrada do tema na agenda de política e registro que, sem também a sensibilidade do governo federal para incluir, de alguma forma, por alguma porta de entrada, o tema na agência, na agenda, em 2003, sem isso também não teria sido possível, né? Quer dizer, sem o governo federal ter se sensibilizado, através dos ministérios, né, do MDIC, do MCT, colocando também o tema arranjo produtivo local no plano plurianual, né? Sem entrar na agenda, seria impossível. Então, essa sensibilidade para a temática a partir do governo federal também eu imputo como importante. Posteriormente, tivemos a criação do GTP-APL, dos núcleos estaduais, e aí a abordagem vai avançando, né? Saindo de temas estritamente econômicos dos arranjos produtivos, de suas dificuldades, e vai incorporando questões fundamentais ao desenvolvimento, como inclusão, como redução de desigualdade, ampliando. E o termo, ele entra na moda, né, nesse processo todo. E registramos, né, muitos avanços, mas incompreensões e críticas, necessidade de mapeamentos, muitas vezes, talvez para dar mais segurança à implementação de políticas. Enfim, de certa forma, a gente percebeu avanços e alguns reveses, né, na percepção dos autores. De toda sorte, o resultado final, eu penso que a abordagem se beneficia, né, porque, de alguma medida, todos, naquele momento, queriam utilizá-la, né? Estava em todos os lugares, estava nos ministérios, estava nos bancos, nos editais, estava nas teses, nas dissertações, nas monografias, então todos debatiam, mesmo quando questionavam e quando discordavam, né? Então, acho que nos beneficiamos da melhor forma possível dessa discussão, porque isso gerou também enriquecimentos. Penso que também, ao final e ao cabo, a abordagem ela foi extremamente generosa para com todos nós, nesse início de milênio. Eu acho que orientou melhor a discussão sobre as possibilidades de desenvolvimento no Brasil, permitiu um amplo diálogo. Eu acho que um dos maiores aprendizados foi exatamente o diálogo que se deu entre bancos, né, de desenvolvimento, bancos de desenvolvimento regional, de desenvolvimento nacional, governos, agências, IBGE, todos se debruçando para tentar atuar em múltiplas escalas, reconhecer essas escalas, e não são coisas simples, né? Então, penso que foi um debate bastante frutífero, né, onde reconhecemos as nossas limitações, muitas vezes as nossas, né, cada agência ofertando o que tinha de competência, mas vimos também muitas possibilidades, né? O diálogo em si, eu penso que foi o aprendizado mais enriquecedor, né? Uma questão importante aqui para o aprendizado é que identificamos problemas, né, na forma de intervenção nos estados, nos territórios, né? Com a estrutura de apoio que se criou, ela apresentava também problemas, limitações, né? Os NEA-APLs com dificuldades de recursos humanos, com dificuldades de estrutura,
com não empoderamento, porque tudo ainda estava muito centralizado nas secretarias de Estado, né? Sobretudo planejamento e desenvolvimento econômico, que não descentralizava o poder com os atores que compunham, né? Os que compõem até hoje, ainda que formalmente, os NEAPLs, né? Vimos metodologias excludentes de apoio, né? Aqueles mais organizados, aqueles mais expressivos, né? Um olhar não sistêmico. Então, nós vimos essas limitações, enfim. E chegamos até a discussão, em certo momento, nessa trajetória, nessas memórias que eu estou tentando rapidamente mencionar, de uma diferença entre apoio e ações no APL, né? Capacitação, gestão, ou as ações pró-APLs, né? Que seriam muito mais que isso, que seria financiamento, articulação com o sistema de CIT, enfim, também. Chegamos, enfim, em dado momento ainda, nessa segunda década, a segunda geração de políticas, né? E penso que o aprendizado se fortalece, né? Porque, com o apoio da Rede Sista ao tema e com um conjunto de transformações, né? A força de todos os atores, conjuntamente, emergiu essa segunda geração, que é dotada de uma maior democratização dos diálogos, né? Porque as demandas territoriais e regionais passaram a ser ouvidas, né? Através de conferências nacionais, regionais, estaduais. Eu, pessoalmente, participei das regionais e estadual lá na região Nordeste. As ações, né? Foi necessário pensar também em ações mais articuladas, redes de APLs, rotas de integração de APLs comuns, tendo uma atividade central. Tudo isso se mostrou também um novo potencial da abordagem, mostrando que ela era mais rica no sentido da inclusão, né? Ao selecionar alguns arranjos, inclusive, como importantes, como da agricultura familiar e da cultura, né? Essa segunda geração apresentou também alguns dilemas de coordenação, de superposição de ação, de recursos, de invisibilidades, enfim, do reforço aos mais fortes e de algumas descontinuidades que talvez já resultantes desse momento mais recente brasileiro, né? Enfim, penso que essa segunda geração avança, mas apresenta como desafio a ideia de agir de forma mais ainda articulada, né? Quiçá até pela própria dificuldade de coordenar todos esses processos num Brasil que já estava apresentando transformações, né? Já em 2012, nesse período, né? Então, a coordenação de tudo isso não deve ter sido realmente fácil para colegas nossos, inclusive da rede, que estavam à frente de algumas agências, né? De toda sorte, todo esse processo ele permite reforçar, né, de que o papel absolutamente estratégico, né, do Estado Nacional, de todas as suas agências e suas capacitações no desenho e implementação de políticas, né? Então, é isso. Um dos aprendizados da política, já chegando ao fim da minha fala, é reforçar, né, para além dessa presença do Estado, o reforço aos territórios, aos atores presentes, às necessidades, os saberes, enfim. Sem deixar, observando os territórios, mas sem deixar de ter como absolutamente importante a complementaridade de políticas, dessas políticas, né, nos territórios, com política industrial, com política tecnológica, política ambiental, políticas pró-APL, né? Penso que é isso. Assim, caminhando agora realmente para o final, eu acho que nessa nova fase mais recente da trajetória da rede, das políticas para arranjo, eu penso que cada vez mais as ações tendem a se aproximar mais ainda do território, a pactuações que podem ser feitas e discutidas, como foi mencionado ontem, de forma intergeracional, né, sensibilizando novos atores. Eu penso que a experiência paraibana recente e também agora a experiência da Bahia e seguramente de alguns outros estados que se organizam nesse sentido,
envolvendo mais atores, discutindo, pactuando no curto, médio e longo prazo, eu acredito que seja um caminho, e reforço isso agora nas minhas considerações finais, né? Eu penso que nós estamos num momento difícil para todos nós, porque todos os ganhos, né, desse processo e de ações de um governo que, com muitas limitações, conseguiu ampliar variáveis importantes para o nosso desenvolvimento, educação, infraestrutura, redução de pobreza, aumento de formalização do trabalho, ações mais territorializadas, tudo isso foram ganhos, né? E isso atingiram os APLs, né? E a preocupação é como manter, né, e não retroceder. A Marisa também terminou com essa fala, né? Então, acredito, reforçando, né, que ações articuladas, mais democratizadas no local, são de imensa importância. Obviamente, não estando, sem estar desarticulada com um projeto com políticas de Estado, políticas nacionais, né? E a isso, acredito sim que se alia a sensibilização de novos atores, de jovens, de mulheres, que estão aí nas outras organizações e que podem participar desse processo. Penso que o futuro dos nossos estudos, eles podem sim caminhar para tentar ainda mais, né, elaborar saídas para os hiatos tecnológicos e sociais que, infelizmente, se mantêm, né, conectando, como o Rodrigo mencionou ontem, conectando os atores populares com os conhecimentos avançados, né, aprofundando saídas para os hiatos sociais, atuando, né, em atividades consolidadas, mas que o continente periférico latino-americano não domina. A gente precisa avançar, precisa ter agendas para essas saídas, né, para essas atividades. Precisamos avançar, continuar avançando nos anseios do terceiro milênio, justiça social e inclusão, e também precisamos avançar nos estudos de APLs que vislumbrem novas formas, né, novas formas e relações de produção, novas formas de trabalho, novas formas de geração de valor, sempre relacionando com respeito aos ecossistemas, enfim. Eu penso que é isso e agradeço pela oportunidade realmente de estar aqui com vocês e de dizer essas poucas palavras. Muito obrigada.